Sejam todas muito bem-vindas. Tem só mulheres inscritas, eu não sei por que que as mulheres se interessam tão mais do que isso, do que os homens. É muito raro ter algum homem nas aulas que eu ofereço. Muito, muito raro. Mas não tem problema, né? Mas eu gostaria que tivessem mais homens interessados em se alimentar bem, né? Em autoconhecimento, terapias integrativas, né? Coisas assim que elevam a consciência, né? Eu não sei por quê. Então, talvez vocês possam me dar uma pista de por que isso acontece. Eu acho. Pode falar. Eu acho que porque a educação, no geral, fica mais por conta das mulheres, né? Então, os filhos, ela vai para poder fazer entender essa parte de alimentar saudável, tanto para ela quanto para os filhos, né? Eu penso que é por aí. Pode ser também, né? Mas aí o homem não participa da educação alimentar? Participa menos, né? Não é que eu não participo, não é zero, mas a participação das mulheres, das mães, é mais, né? Ah, entendi. Essa parte do cuidado, né, é uma coisa muito que culturalmente, né, as mulheres estão mais inseridas nisso, mas é claro que a gente precisa aprender a se cuidar também. Quer dizer que o homem não vai aprender a fazer uma receita saudável para comer no dia a dia, vai ficar dependendo de junk food, né, essas coisas assim que a gente tem que pensar. Quer dizer Tem que as exceções, tem as exceções. tem Gustavo, algumas. Mas é porque é natural, né? A energia yin, ela tem essa relação, né, com o cuidar. Então, é mais natural, porque nós mulheres temos, né, esse contato com a energia yin maior. Mas Será? é A um energia lado para yin ser não está nos homens desenvolvido. também, não? Não, existe em todos os seres, né? Mas em nós é mais desenvolvida. A gente tem mais uma relação um pouco maior com essa energia yin do que os homens. Mas é esse lado que tem que ser desenvolvido na sociedade, né? A energia yin, né? Que é essa energia do cuidado, do sentir, do intuir, né? Que a gente fica mais conectado com a essência e Exato. fica mais interessado em se cuidar, né? Em saber sobre si, se autoconhecer. Muito bom, faz sentido. Esse equilíbrio não é assim, vamos equilibrar o yin e o yang. Os homens são yang e as mulheres são yin. Aí está equilibrado. Não, né, gente? Não é assim. Dentro de cada um, o yin e o yang equilibrados. O masculino e o feminino dentro de cada um. Aí pronto, aí está tudo equilibrado, né? Então tá, depois dessa reflexão inicial aqui e desse desabafo meu aqui, a maioria das minhas pacientes em terapia são mulheres, a maioria das pessoas que fazem meus cursos são mulheres. Quando você fala assim, é para você se cuidar, é para você conhecer, é autoconhecimento, é coisa para você se melhorar. Aí parece que os homens saem tudo correndo, ninguém quer saber disso. Assim. É engraçado. Até hoje eu fico curioso, assim, por que isso acontece. Então, a alimentação é um dos aspectos fundamentais da nossa vida e uma das variáveis mais importantes do estilo de vida para a saúde, sendo que existem muitas variáveis que influenciam. Eu vou colocar os slides aqui e a gente vai compreender melhor um pouco sobre isso. Dicas práticas para um dia a dia atarefado, né, que é o caso da maioria de nós. Primeiro, a gente tem que se perguntar o que é uma alimentação saudável. Se a gente não souber o que é uma alimentação saudável para ter como parâmetro, ou seja, não quer dizer que depois que sair dessa aula a gente vai ter uma alimentação 100% saudável, vai comer só alimento saudável. Mas a gente precisa ter algum parâmetro, porque existe tanta informação na mídia, nas redes sociais, que às vezes a gente fica meio perdido. Fala, o que é saudável mesmo? Será que isso é saudável? Será que isso faz bem ou faz mal? Tem um livro chamado Comer para Não Morrer, de um autor chamado Michael Greger. É um médico, né, norte-americano, dos Estados Unidos, que ele fala assim, quando alguém te perguntar, isso aqui faz bem ou mal? A resposta é sempre uma só, depende. Em relação a quê? Em que quantidade? Para quem? Que hora do dia? Tudo isso a gente leva em consideração. São poucas as coisas que são boas ou ruins em termos alimentares em si mesmas. Então, por exemplo, ovo faz bem ou faz mal? Bom, depende. Se você me perguntar, ovo de granja é melhor ou pior do que ovo caipira? Eu vou responder, é melhor você comer ovo caipira do que ovo de granja.
Estou entendendo o raciocínio? Agora, se eu cozinhar, qual que é melhor, cozido ou frito? Bom, o frito faz mais mal do que o cozido, né? Se você for comparar os dois. E se eu comer um cozido meio-dia ou se eu comer um cozido 2 horas da manhã? O meio-dia é melhor, seu corpo vai estar digerindo mais fácil. Em que quantidade? Eu vou comer 1 por dia ou 10? Depende. Qual que é seu gasto energético? Que tanto de proteína que você precisa? Você tem muitas pessoas que comem proteína como se elas fossem hiperatletas, halterofilistas. Sabe aqueles atletas de hipertrofia que fazem fisiculturismo para poder ficar com um super músculo assim? As pessoas comem uma quantidade de proteína que dava para elas serem, se elas quisessem. Só que elas comem e não fazem uma atividade física nesse nível, que precisaria de tanta proteína assim. Então é preciso a gente levar tudo isso em conta, né? Não dizer que um alimento faz bem ou faz mal em si mesmo. Analisar o contexto, analisar onde é que ele foi, como é que ele foi produzido, como é que você vai preparar ele, como é que você vai comer ele. Você vai comer ele de forma apressada, engolindo, ou você vai mastigar, você vai prestar atenção no que você está comendo, você vai deixar o celular de lado enquanto você estiver comendo ele, porque se você fizer isso, a sua digestão vai ser bem melhor. E pode ser um alimento super saudável se você comer ele de forma apressada, olhando o celular, andando ou fazendo alguma outra coisa, a sua digestão não vai ser tão boa. A sua digestão vai ser bem ruim. Mesmo sendo uma banana, uma maçã, alguma coisa saudável. Não dá tempo da saliva entrar em contato com o alimento, não dá tempo de você sentir o cheiro e o sabor dele. Tudo isso influencia muito na nossa digestão, mais do que a gente imagina. Tem uma das formas principais de você saber se um alimento, o que é uma alimentação saudável, é através dos estudos epidemiológicos. E aqui eu vou explicar o que são esses estudos epidemiológicos. Gente, essa parte é muito importante, porque depois dessa aula, se vocês virem alguma informação em algum canal de mídia, algum canal da rede social, ou de mídia, revistas, qualquer coisa assim, vocês vão saber discernir se isso se trata de uma alimentação saudável ou não. Eu creio que esse discernimento é o ponto-chave, assim, básico, principal. As dicas práticas são manhas para a gente poder conseguir implementar isso no dia a dia. Mas primeiro a gente precisa saber o que é uma alimentação saudável. Olha só, existe um estudo feito em laboratório e o estudo epidemiológico. Qual que é a diferença dos dois? Vou dar um exemplo para ficar bem fácil de vocês entenderem. Se eu falar para vocês assim, fumar cigarro abaixa a pressão arterial. Ponto. Verdadeiro ou falso? E aí, alguém me responde? Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. A Laís respondeu, verdadeiro. Verdadeiro. Cigarro aumenta o seu poder de concentração enquanto você está fumando. Enquanto você está fumando, naquele momento, o seu poder de concentração aumenta. Verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Não, é verdadeiro. É verdadeiro. A nicotina faz com que o seu nível de concentração aumente. Então, ou seja, se uma pessoa está com déficit de atenção, eu vou receitar cigarro para ela, né? Porque eu provei em laboratório que o cigarro aumenta o nível de concentração. Ou não, a pessoa está com pressão alta, eu vou indicar cigarro para ela, porque enquanto o cigarro está agindo no corpo dela, enquanto a nicotina ou o alcatrão estão agindo no corpo dela, a pressão dela diminui. Logo, eu vou receitar, né, um cigarro para ela fumar, como era receitado, isso era feito. Se vocês virem na década de 50 as propagandas de cigarro, não sei se vocês já viram, os médicos, tinha foto de um médico com jaleco, com cigarro assim na boca, falando assim, para pulmões mais fortes, fume cigarros Camel. Sabe? A própria medicina incentivava o uso de cigarros pelas pessoas.
Depois isso foram estudos em laboratório, que viram a atividade cerebral, que viram a pressão cardíaca, tudo, nossa, faz bem, olha como faz bem, olha como faz bem. E aí o número de casos de câncer de pulmão, enfisema pulmonar começou a aumentar. Aí quando eles começaram a fazer os estudos epidemiológicos, qual que é a diferença? Você pega uma população, analisa, vê por que de todas essas pessoas que estão morrendo de câncer de pulmão, quantas delas fumam? Aí eles viam que a maior parte dessas pessoas fumavam. E as pessoas que não tinham câncer de pulmão, quantas delas fumavam? Uma parte muito pequena. Aí eles estabeleciam uma correlação. Ah, então quer dizer que não é uma coisa genética só. Não é uma coisa só por causa, sabe, o cigarro tem uma relação com o câncer de pulmão. O que para nós hoje é óbvio, demorou muito tempo até a indústria do cigarro poder levar isso até os meios de científico de divulgação. Por quê? Porque a Sociedade Americana de Medicina recebia muita grana da indústria tabagista. Estão entendendo como é que funciona? O rolê. Então, assim, os estudos epidemiológicos já tinha décadas de estudo mostrando, gente, cigarro causa câncer, cigarro causa câncer. E os médicos não receitavam. Por que os médicos não falavam isso? Primeiro, porque eles fumavam. Como é que você vai falar para a pessoa que o negócio faz mal se você faz? Segundo, eles não eram ensinados isso na universidade. Pronto, fecha esse parêntese e vamos agora para a alimentação. Quanto tempo de aula de nutrição um médico recebe na universidade? Quem sabe me responder? É um semestre, 6 meses. Um semestre, 6 meses, exatamente. Laís, você considera que esse é um tempo suficiente para uma pessoa entender de nutrição a ponto de conseguir dar alguma orientação nutricional para um paciente? Não, é bem generalizado. A gente sim. aprende assim, de forma superficial. Uhum. Isso, eu fiz essa mesma pergunta que eu fiz para a Laís, eu já fiz para outros médicos amigos meus também, e tem esse pesquisador Michael Greger, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos com milhares de médicos, 6 em cada 7 responderam que não se sentem preparados para dar orientações sobre nutrição para os seus pacientes. E naturopatia, tratamentos naturais, fitoterapia, homeopatia, tudo isso, dietoterapia, tudo isso fazia parte do currículo de medicina até o começo do século XX. No começo do século XX, entrou lá 2 magnatas chamados Andrew Carnegie e John Rockefeller, que foram lá e mudaram o currículo das universidades de medicina dos Estados Unidos inteira, e todos os outros países seguiram junto. E nessa mudança eles removeram todos esses tratamentos naturais como sendo fajutos ou ineficazes, e o que funciona é o medicamento alopático mesmo, não que não funciona, tá, gente? Funciona, pelo amor de Deus, eu não estou falando que não funciona para ninguém parar de tomar remédio, não. Mas o fato é que eles removeram porque eles tinham negócios, eles eram da indústria química. Então, eles estavam investindo, fazendo um investimento de longo prazo para que os investimentos deles na indústria farmacêutica tivessem um retorno. Para isso, eles tinham que fazer com que os tratamentos naturais fossem desacreditados como coisas sem sentido. Ou fajutos, ou não tão eficazes assim, ou até mesmo perigosos. Oh, não mexe com esse negócio não, porque negócio de acupuntura não tem nada a ver, homeopatia, naturopatia, isso aí não resolve. O que resolve são os remédios. E hoje em dia, a maior parte da faculdade de medicina estuda-se muito procedimentos cirúrgicos, estuda-se muito procedimentos medicamentosos, não é? Que é uma parte muito importante da medicina. A medicina ocidental, ela avançou nisso como nenhuma outra, em nenhuma outra parte do mundo. Mas perceba,
cirurgia e medicamentos são intervenções que você faz quando a pessoa já está doente. A medicina preventiva, ela não é tão enfatizada, que seria, no caso, a alimentação e outras formas de prevenção. Então, a gente percebe um conluio, assim, da indústria farmacêutica, isso veio muito lá de trás, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é cobrindo um pouco essa lacuna de informações a respeito da alimentação, de uma alimentação saudável. Então, os estudos epidemiológicos são assim, né? Você pega uma parcela da população, vê do que ela está morrendo, se ela está morrendo de alguma doença, se tem muita doença se desenvolvendo, compara com a outra parcela da população e vê o que tem de diferente, de semelhante. Agora que eu vou falar para vocês, tem um estudo epidemiológico chamado o Estudo China. O Estudo China é o maior estudo epidemiológico que já foi feito até hoje na história da medicina. O maior de todos. Era para descobrir quais eram as causas das doenças que mais matam no mundo. As doenças que mais matam nos países industrializados. Quais são? Câncer, AVC, doenças cardiovasculares, diabetes. São as doenças que mais matam no mundo. Eles queriam saber por que os números só cresciam dessas doenças. Então fizeram esse estudo. É claro que demorou décadas para ser feito. Foi feito com milhões de pessoas em centenas de cidades da China, levantando dados demográficos, fazendo exame de sangue, fazendo perguntas sobre hábitos e estilo de vida, mapearam todas as variáveis possíveis, um monte de variáveis para poder analisar, para saber o que estava causando. E eles perceberam que as variáveis que mais influenciavam no desenvolvimento dessas doenças eram alimentação. Nenhuma outra variável de estilo de vida desempenhava um papel tão forte no desenvolvimento dessas doenças, que são as doenças que mais matam nos países industrializados e que são as doenças que mais oneram os sistemas de saúde desse país. Hoje em dia, no Brasil, a maior parte da verba para a saúde é gasta nos últimos anos de vida da pessoa, porque não foi investido antes para ela poder prevenir a doença. É gasto na hora que ela já está lá, nos finalmente, lá, já está com câncer. Aí gasta aquele tanto lá com UTI e tudo. Oh, vamos salvar. Cirurgia, ponto de safena e aquilo tudo. Né? Quando devia ensinar a pessoa a como não entupir as artérias do coração dela, não comendo gordura saturada ou poliinsaturada, gordura hidrogenada. Se você não comer gordura hidrogenada, saturada, você não vai entupir sua artéria, nunca vai precisar de um ponto safeno, não vai precisar passar por um infarto, não vai precisar ter um AVC. Então, isso não é ensinado para as pessoas. As pessoas falam, de repente eu tive um AVC, de repente eu tive um infarto. É mesmo. Né? A artéria coronária aqui é um tubo dessa grossura. Eu fiz uma disciplina de anatomia no curso de psicologia, eu tive a oportunidade de pegar um coração humano. Eu peguei o coração, peguei a artéria, e eu fiquei encantado com aquilo. Ao mesmo tempo que é maleável, é muito resistente. Você não consegue, é difícil de rasgar, você não consegue. Ela é muito resistente e muito maleável. É perfeito demais. Eu pensei, gente, como é que alguém consegue entupir isso aqui, romper isso aqui comendo? Precisa de muita disciplina. Todo dia, comendo coisas que vão danificar aquilo ali, levando uma vida muito sedentária, sabe? Ingerindo álcool, fumando cigarro. Precisa de muitos anos para poder conseguir fazer isso. Isso eu falo assim, brincando, mas não é motivo de brincadeira, né? É uma coisa bem séria, bem grave, isso. Bom, então esse estudo epidemiológico foi o maior de todos e ele descobriu isso. E quais
tipos de alimentos que causam isso. Eles descobriram o seguinte: são alimentos industrializados, alimentos de origem animal ultraprocessados. Exemplo: presunto, mortadela, salame, salsicha, bacon. São produtos de origem animal ultraprocessados. Produtos de origem vegetal ultraprocessados também. E produtos de origem animal acima de uma determinada quantidade. Passou de uma determinada quantidade, esse alimento de origem animal começa, quanto mais você come dele, maior a sua chance de desenvolver alguma dessas doenças. E os alimentos que foram descobertos como sendo aqueles que protegem a pessoa, ou seja, quanto mais ela consome daqueles alimentos, quanto maior a porcentagem da alimentação dela é baseada nesses alimentos, menor a chance dela desenvolver essas doenças, são os alimentos vegetais, integrais, orgânicos, não modificados geneticamente. Então, guardem isso na memória de vocês, assim. Quando fizerem algum estudo epidemiológico maior do que o estudo China, provando o contrário, aí a gente vai ter que falar, então pode ser que não seja. Mas até o momento, o maior foi esse. O que analisa a maior quantidade de variáveis, o que durou mais tempo e o que analisou a maior quantidade de indivíduos. Então, tudo que nos resta é olhar para os dados, né, para os fatos e perceber que essa é a alimentação saudável. Agora vamos continuar lá. Esse foi o maior de todos, o estudo China. Mas existem também estudos epidemiológicos falando sobre as Blue Zones, que são as zonas da longevidade, ou seja, as zonas onde as pessoas mais vivem no planeta. Tem um estudo epidemiológico de 2017, né, que coletou dados em 195 países diferentes. Foi um bem grande também. Não foi tão grande quanto o estudo China, mas foi um estudo bem grande que eles fizeram também, analisando 15 fatores de risco, como baixo consumo de alimentos vegetais, integrais, né, como verduras, legumes, frutas, nozes e sementes, e aumento na ingestão de açúcar, carnes vermelhas, gordura trans, que seriam a gordura aquela gordura hidrogenada, né, que tem na margarina, e em alguns alimentos industrializados também, sódio, bebidas adoçadas como refrigerantes, etc. E o estudo chegou à seguinte conclusão: os riscos alimentares analisados pela pesquisa foram responsáveis por 11 milhões de mortes no mundo, só em 2017. Eu olhei hoje aqui que o Covid matou 3,5. Não foi isso? 3 milhões e meio? Desde o início da pandemia até hoje? Foi isso, é isso mesmo, né? O que é grave, é sério, não é uma coisinha assim, não é um número pequeno. Mas veja bem, 11 milhões de mortes no ano que poderiam ser evitadas. Esse é o problema. São mortes facilmente evitáveis. Não são mortes inevitáveis. Tipo assim, foi causa genética, não tinha nada que eu pudesse fazer para poder reverter isso. Não, são causas evitáveis. Poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem acesso a informação de qualidade, como é que vocês estão tendo agora. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Pessoas de baixa renda, menos ainda, são as mais suscetíveis a uma alimentação pobre em todos os níveis, porque não tem acesso ao conhecimento e à informação. As Blue Zones, o que eles acharam de comum, que tem em comum em todas as Blue Zones? Movimento, as pessoas se movimentam muito ao longo do dia. A alimentação deles é baseada 95% em plantas. Eles não são vegetarianos, não são veganos, as pessoas que moram nas Blue Zones. Só que a quantidade de proteína animal que eles consomem é muito pequena. Essa tradição de você botar um bifão assim no prato, ela é ocidental, moderna, é uma coisa que vem de agora. Sabe, essas comunidades que vivem muito consomem carne, assim, de vez em quando e em pequenas quantidades. Eles usam a carne mais como um tempero do que como prato principal. Sabe aqueles miudinhos de frango, picadinho de frango, miudinho de carne, assim, bovina? É isso que eles utilizam.
Equilíbrio alimentar, que se refere à quantidade de comida. Eles perceberam que em todas essas blue zones, as pessoas saem da mesa um pouco antes de se sentirem saciadas, completamente saciadas. Elas nunca chegam a preencher completamente de comida, o que para nós é difícil. Para mim, pelo menos, eu considero esse o mais difícil de todos. Consigo comer planta, consigo movimentar, beleza, mas quando a comida está gostosa, é difícil de parar. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, principalmente quando você aprende a prestar atenção no sabor da comida. Existe um trabalho de reeducação alimentar chamado Mindful Eating, que é comer com atenção plena. É uma meditação comendo, prestando atenção nos cheiros, nas cores, nos sabores, na textura, na suculência, mastigando devagar. Você não consegue comer um prato muito cheio em Mindful Eating. Bem antes disso, você já está cheio, já está saciado. É um ritmo da comida, né, que muda. Falando em ritmo, o ritmo de vida. Eles têm esse hábito de tirar uma soneca durante o dia, uma breve soneca. E eles tiram um dia para convívio social e atividades religiosas. É engraçado que quase todos esses locais, as pessoas têm uma espiritualidade desenvolvida, ou seja, elas têm práticas espirituais, elas se sentem conectadas com a natureza, com Deus ou com qualquer coisa assim maior do que elas mesmas. Elas têm convívio social, elas conversam com os vizinhos, elas se reúnem. E senso de propósito. As pessoas não se aposentam nessas blue zones. Porque o trabalho que ela faz, ela não trabalha só para ganhar o dinheiro dela, ela não trabalha porque ela é obrigada. Ela trabalha porque aquilo é o que ela ama fazer e ela vê propósito naquilo. Ela sabe que ela está fazendo aquilo por uma razão maior, para contribuir com a comunidade dela e para gerar satisfação também. Então a gente aprende muito estudando essas blue zones. No Círculo de Mentoria Integral, que esse aqui é uma aula do Círculo de Mentoria Integral, né? Que é um círculo onde a gente tem aulas semanais. Então, são 2 encontros semanais. Num encontro é teórico, no outro a gente faz algumas práticas e sessão de pergunta e resposta. A gente passa por todos esses domínios da vida humana, né? Corpo, mente, relacionamento, carreira, propósito, espiritualidade sem dogmas, tudo isso. É uma proposta de aprender um pouco sobre tudo e ir aprofundando aos poucos. Chega uma coisa que você vê aqui que precisa melhorar, você melhora. Aí tem outra coisa que você precisa melhorar, você melhora. E você vai sempre aprendendo essas coisas que muitas vezes a gente não tem tempo de estudar. Eu sei que quem não trabalha aqui na área da saúde não tem tempo de ficar estudando sobre alimentação saudável, tudo. Então, esse é um espaço onde a gente pode receber essa informação mais mastigadinha, de mais fácil acesso. Bom, convívio social, 3 características essenciais de toda alimentação saudável. Ela deve ser alcalinizante, anti-inflamatória e deve nutrir as bactérias boas do nosso intestino. Se a sua alimentação está predominantemente ácida, acidificante, não vai ter como ela ser saudável. Não vai ter como você sustentá-la por muito tempo sem adoecer. Se ela tem muitos alimentos inflamatórios, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, também. Muito dificilmente a gente consegue manter uma boa saúde se não tivermos consumindo alimentos anti-inflamatórios e removendo aqueles que são mais inflamatórios. Nutre as bactérias boas. Isso é uma das partes mais importantes que nós temos numa alimentação saudável. Porque o nosso corpo tem mais ou menos 10 trilhões de células e dentro do nosso corpo vivem mais ou menos 100 trilhões de bactérias e fungos e micro-organismos. Ou seja, tem um livro chamado 10% humano. O livro fala que nós somos 10% humanos, né? Porque o resto é tudo bactéria. O nosso DNA é 90% DNA de bactéria e 10% humano. Assim, o DNA, não das nossas células, né? Mas dos seres que coabitam o nosso corpo, o nosso organismo. Então, é uma boa ideia
ter uma relação diplomática e saudável com essas bactérias, porque se elas se exaltarem contra você, aí vai ficar bem difícil. Essas são as 3 características essenciais. E os únicos alimentos que preenchem todos esses critérios que eu falei para vocês são os vegetais, integrais, orgânicos, não modificados geneticamente. O que isso significa? Não modificado geneticamente é autoexplicativo, né? Ou seja, não é transgênico. Orgânico quer dizer que não recebeu agrotóxicos. O Brasil é o país que mais bebe agrotóxico no mundo. São 5,5 litros por ano, em média. É uma quantidade muito, 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 muito grande. Substâncias que em outros países já foram proibidas há anos, às vezes décadas. Aqui a gente está tomando de guti-guti, de canudinho. Vegetais integrais significa que esses vegetais não sofreram um processo de refinamento, ou seja, nenhuma de suas partes essenciais foram removidas. Então, por exemplo, o arroz branco não é integral, a farinha branca não é integral, o açúcar branco não é integral. Alimentos que passaram por um alto nível de processamento, um alto nível de refinamento, também não são integrais, ou seja, foram removidas substâncias essenciais. E qual é o problema dessas substâncias serem removidas? O problema é que nessas partes essenciais do alimento residem as fibras e outros nutrientes que compõem o alimento como um todo. Na casca do arroz tem a fibra, que faz com que o açúcar do amido do arroz seja absorvido numa velocidade menor, ou seja, abaixa o índice glicêmico dele, e faz com que ele não seja danoso, porque índice glicêmico alto é quando o açúcar entra mais rápido dentro do sangue, dentro da célula. E o que faz com que isso não aconteça é justamente a quantidade de fibras. Então, farinha branca, açúcar branco, arroz branco, todos esses alimentos refinados, partes essenciais deles foram removidas. Aquela casca estava ali no arroz, não é à toa. Aquela casca estava no trigo, não é à toa. É por um motivo. Ela está lá cumprindo um papel, uma função. Você remove, ele já não é integral. E aí já não se encaixa naquele critério de vegetais integrais orgânicos não modificados geneticamente. Esses são os alimentos, os melhores alimentos que você pode consumir, de todos. São alimentos que protegem de doenças e podem até mesmo tratar doenças. Existem muitos casos, muitos médicos que ensinam as pessoas a como tratar as suas doenças simplesmente removendo alimentos que não se enquadram nesse critério de vegetais integrais orgânicos não modificados. Remove todos os outros, faz a pessoa ter uma dieta plant-based, totalmente baseada em plantas, e a doença dela melhora. Doenças consideradas muitas vezes incuráveis. Por exemplo, colesterol. Colesterol LDL, que é o considerado ruim, que não é ruim, na verdade, né? O que é ruim é a proporção desequilibrada entre o HDL e o LDL. Ele só existe em alimentos animais. Não existe nenhum alimento vegetal que tem colesterol LDL. Por quê? Porque o colesterol LDL é produzido no tecido animal. E esse colesterol no nosso corpo é importantíssimo, no corpo dos animais como um todo. Desempenha muitas funções importantes. Mas nas plantas, elas não precisam desenvolver colesterol. Então, elas não têm colesterol. Elas não produzem colesterol. Não tem colesterol LDL em vegetal nenhum. Então, se uma pessoa está com um problema de colesterol, quais são as opções? Qual você escolheria? Letra A, passa um medicamento para ela tomar o resto da vida. Letra B, fala para ela parar de comer alimentos animais, ou diminuir drasticamente. Qual dos dois? B. B. Estão entendendo assim como é que funciona a lógica? Só que
Geralmente, os médicos não falam para a pessoa parar de comer. Isso eu falo, assim, com conhecimento de causa, porque eu atendo muitas pessoas que passam por esse problema. Aí eu pergunto, o médico já te falou quais são os alimentos que têm colesterol LDL? Não. Ele não falou para você parar ou reduzir os alimentos que têm colesterol LDL? Não. O que ele falou, então? Falou para eu tomar esse remédio aqui, estatina, que é um remédio que diminui o colesterol no sangue. Aí eu falo, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que rir de uma coisa dessa, assim, porque é impressionante a forma como vem sendo realizado. Não tem uma visão mais integrada, sabe? Eu ia dizer holística, mas esse nome ficou sendo sinônimo de místico, né? De mágico, ou de... você fala que é uma terapia holística, a pessoa acha que é a terapia mística, acha que é uma terapia do conto de fadas, entendeu? Mas holístico quer dizer que vê o ser humano como um todo. Ele integrado com o seu contexto, com o seu ambiente, com o seu espírito, com tudo. Com o seu propósito de vida, com a sua conexão, com tudo. Então, isso é holístico. Não tem nada de místico no holístico, né? Que é um paradigma que está em ascensão, né? O paradigma cartesiano de divisão entre o corpo e a mente está indo por água abaixo. Vocês podem estar se perguntando, como assim? O que você é para estar falando de nutrição, de alimentação? Você nem é médico, você nem é nutricionista, né? Eu sou psicólogo. 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Se eu não entender sobre alimentação, como é que eu vou atender uma pessoa com depressão? Eu não aprendi nada sobre alimentação no meu curso de psicologia. Sendo que a maior parte dos neurotransmissores importantes do nosso organismo são produzidas no intestino e dependem de uma alimentação saudável. Então, eu passo, sim, indicações e orientações nutricionais para as pessoas que eu atendo. Mesmo não sendo médico, mesmo não sendo nutricionista. E esse é um dos motivos pelos quais eu não tenho CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia. Se eu tivesse CRP, eu não posso. Né? Se eu me apresentar como psicólogo, eu não posso passar orientações nutricionais para uma pessoa. Então, eu me apresento como terapeuta. Aí eu posso. Aí eu não tenho CRP. Essa divisão cartesiana entre o mente e o corpo, entre matéria e energia, sabe? Os nossos pensamentos influenciam as nossas células, o funcionamento do nosso corpo. O funcionamento do nosso corpo influencia as nossas emoções, que influencia os nossos pensamentos, que influencia a nossa atitude, que influencia, sabe? É tudo uma coisa só. Essa divisão faz parte do velho paradigma. O novo paradigma integra tudo. O ser humano é uma unidade. Para a pessoa melhorar alguma coisa na vida dela, ela tem que melhorar todo o resto. Entende? A gente está falando de alimentação, mas é muito difícil você melhorar só a alimentação. Tem um monte de outras coisas que estão em volta que precisam melhorar também. Então vamos para as dicas. Dicas práticas. E aí, daqui a pouco a gente vai abrir para a sessão de perguntas, tá? Pergunta e resposta. Alcalinizar, anti-inflamatório, nutrir as bactérias boas. Eu vou dar dicas e algumas mini receitas para cada uma dessas. E depois eu vou passar para vocês um PDF com mais algumas receitas lá no grupo, tá bom? E aí, quem tiver mais alguma dúvida sobre as receitas, a gente continua essa conversa depois. Alcalinizar. Alcalinizar, você ingerir alimentos com pH alcalino e diminuir ou cortar, diminuir o máximo possível, alimentos que tenham pH ácido. Por quê? Um corpo saudável é alcalino. O corpo humano tem um pH de 7,3, 7,5. 7 é neutro. Menor que 7 é ácido, maior que 7 é alcalino. Tem doenças que não sobrevivem em meio alcalino. Tem doenças que precisam de um meio ácido para se desenvolver. Por exemplo, um câncer. O câncer precisa de meio ácido.
As células cancerígenas, elas são anaeróbicas. O resíduo do metabolismo de uma célula tumoral é ácido. Ele acidifica o organismo da pessoa. Então, uma das coisas um dos tratamentos possíveis para o câncer que várias pessoas estão fazendo é alcalinizar o corpo da pessoa. Antes de tudo, peraí, tá, depois a gente vai fazer um monte de coisa, tem várias opções, mas primeiro vamos alcalinizar, entendeu? Porque o câncer não sobrevive em meio alcalino. Vamos começar agora um processo de alcalinização, então? Quando a gente fala assim, parece óbvio, mas não é isso que é feito. Como é que você alcaliniza, então? Uma das frutas mais alcalinizantes que existem é o limão. O limão tem um poder alcalinizante assim fantástico. O limão é um remédio espetacular para muitas coisas, muitas coisas. E uma das principais ações dele, que torna ele tão maravilhoso, é justamente a sua ação alcalinizante. Tomar limão em jejum é uma prática que muitos de vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, já devem ter feito ou devem até fazer. Se vocês estão fazendo, continuem, porque é muito bom. Se você fazia e parou, volte a fazer. Se você nunca fez, experimente. Um limão, espreme de manhã em jejum e toma. Pode pôr um pouquinho d'água para diluir, pode pôr água morna, no máximo até 40 e poucos graus, não passa disso, senão não vai ter efeito positivo. O limão, as frutas cítricas são altamente, elas oxidam muito fácil, né? Então, morninha, esquenta um pouquinho só a água, só para quebrar o gelo, e coloca um limão e toma. Muito maravilhoso. A outra dica é a água solarizada e ou aromatizada. Você pode pegar uma água, um jarro de água grande, colocar rodelas de limão, rodelas de laranja. Minha boca encheu d'água só de falar, que é muito gostoso. Menta, hortelã, gengibre. Você coloca isso dentro da água e deixa ela no sol por alguns momentos, 1 hora, 2 horas, e vai tomando ao longo do dia. Vai tomando. Ela dura no máximo aí uns 12 a 24 horas. Não chega nem a 24 horas, você já tem que trocar. Não é bom beber todos os dias essa água e nem trocar a água normal, H2O, por essa, aromatizada. A água pura é insubstituível. Mas é muito bom, de vez em quando, você passar um dia inteiro tomando uma água aromatizada como essa. Rodela de laranja, rodela de limão, pode pôr menta, pode pôr manjericão. Manjericão, principalmente aquele roxinho, que é o manjericão santo, tulase. É uma planta altamente desintoxicante. Ela puxa todos os metais pesados, o flúor, o cloro, puxa todos os metais pesados, puxa radicais livres, concentra e sai tudo na urina, e nas fezes, e no suor, e na saliva, e na lágrima, sai tudo. É maravilhoso essa planta. Então, a água solarizada e a água aromatizada é outra forma de você alcalinizar o seu corpo. Simples, barata, né? É claro que tem muitos hábitos de vida que também influenciam no pH. Então, não é só alimentação. Por exemplo, estresse acidifica. Estresse acidifica muito o nosso organismo. Então, uma prática de meditação, que é o tema da próxima aula, nossa próxima aula na outra terça-feira, que também é aberta, gratuita, é sobre como utilizar a meditação como uma ferramenta terapêutica, né? A gente vai aprender como extrair o máximo de benefício da meditação no nosso cotidiano. E uma coisa interessante é que quanto mais alcalino o seu corpo está, mais ele pede coisas alcalinas. Quanto mais ácido ele está, mais ele pede coisas ácidas. Um exemplo de uma coisa bastante ácida, o café. O café é bastante ácido. E a gente gosta muito de café. Eu gosto muito. Eu imagino que vocês também devam gostar. Então, o que a gente faz? A gente limita a quantidade e o horário da tomada. Algumas pessoas têm uma resistência menor ao café, outras têm uma resistência maior. As que têm uma resistência menor têm que parar de tomar mais cedo. Tipo, meio-dia no máximo.
As que têm uma resistência maior podem tomar até 4 horas da tarde, isso para não influenciar o sono, que é um dos temas do nosso Círculo de Mentoria Integral. Tem uma aula especificamente só sobre higiene do sono e como ter um sono profundo e restaurador, né? Então, diminuir o café. Como é que você faz para diminuir o café? Você pode trocar. Se você toma 2 xícaras de café por dia, você pode trocar uma dessas xícaras por alguma outra bebida que também contenha cafeína, mas em quantidades menores do que o café. Por exemplo, chá verde. É uma excelente opção. Chá verde é muito benéfico, faz um bem danado, tem tantas propriedades, essas plantas têm tantas propriedades que eu nem lembro quantas, porque é antifúngico, antibacteriano, antiviral, antitérmico, ela é alcalinizante, melhora a digestão, melhora a enxaqueca, melhora tudo, sabe? Você vê, você fala, meu Deus, essa planta é incrível, né? Então, trocar uma das xícaras de café por uma de chá verde pode ser muito bom. Se você misturar o café com a cevada torrada, quem aqui já tomou chá de cevada? Café de cevada. Café de cevada. Eu tomo todos os dias. Você toma? Tomo. Ah, que legal. Alguém mais conhece? Não? A cevada, ela é um pozinho preto torrado. A cevada torrada, né? Ela vem num pozinho preto, muito parecido com um café, com aquele cheirinho de torrado. E aí você faz ela igualzinho o café. Você passa ela no coador e toma o líquido preto. Não tem gosto de café, para quem gosta de café, para quem é viciado em café, não vai substituir. Você vai tomar e falar, não é a mesma coisa. Não é mesmo. Mas o que você pode fazer? Você pode colocar... Se você coloca 4 colheres de café numa garrafa de café, você pode trocar uma dessas colheres pela cevada. Entendeu? Aí o café fica um pouco menos de cafeína e fica gostoso. Posso dar uma sugestão? Claro, Ana, por favor. Como ela não tem um gosto muito bom, né, muito saborosa, aí eu coloco leite de coco em pó. Então ajuda a equilibrar. E dá uma adocicada também, né? Uhum. Com canela também fica muito bom. Também. Canela em pó. Grato, Ana, pela partilha. Então tá, essas são algumas dicas sobre o café especificamente, porque ele é muito ácido, mas que tipo de outra coisa que é ácida? O leite é acidificante, carne de qualquer tipo é acidificante, alimentos industrializados de qualquer tipo são acidificantes, acidificam o organismo. Então, qual que é o processo de alcalinização do corpo? É você ir cada vez mais realizando atitudes alcalinas, ingerindo alimentos alcalinos e diminuindo alimentos ácidos. Até que você chegue no equilíbrio, onde você consome muito pouco alimento ácido e uma grande quantidade de alimentos alcalinos. Pronto. Isso é uma das chaves e receitas para você ter saúde, é isso. É claro que isso é ao longo do tempo, né? Demora um pouco até o seu corpo se alcalinizar. Não é assim, amanhã você vai tomar o limão e o seu corpo vai ficar alcalino depois disso. Não, demora um pouco. Mas não demora tanto tempo para alcalinizar quanto demorou para acidificar. Demorou anos para acidificar, mas para alcalinizar demora menos tempo. Então, a alimentação anti-inflamatória, essa é uma das partes mais importantes também, reduzir ao máximo possível o consumo de alimentos inflamatórios. Alguns exemplos de alimentos inflamatórios. O leite e todos os seus derivados são altamente inflamatórios. Por que eles são inflamatórios? Primeiro, por causa da própria interação do leite no nosso corpo. Leite de qualquer tipo, menos o leite materno quando você estava mamando, né, na sua mãe. Aí não. Aí esse não é inflamatório. Mas todos os outros, depois disso, são inflamatórios. Geram algum nível de inflamação. E as próprias vacas leiteiras têm inflamação. As tetas da vaca ficam inflamadas e dão uma inflamação chamada de mastite.
A mastite é uma inflamação causada pela alimentação que eles dão para elas, né? Ou seja, é uma alimentação à base de grãos, sendo que a vaca, o estômago da vaca não tá, o organismo da vaca não está desenhado para poder comer grãos, ele está desenhado para comer grama, capim. E eles vão lá e dão grãos, porque isso aumenta a produção de leite. Aumentando a produção de leite além da capacidade que o úbere dela tem de suportar, ocorre uma lesão, uma ferida dentro do úbere dela. E essa ferida, como toda ferida, ela inflama. E como toda inflamação, solta pus. E esse pus vai para o leite. Por isso que na legislação brasileira tem uma quantidade que é permitida pela Anvisa, quantidade de pus permitida para estar no leite. Se tiver até essa quantidade, está ok. Mais do que isso, não pode. Mas até essa quantidade, pode. Só que eles não chamam de pus, né? Eles chamam de células somáticas. É um eufemismo. É uma palavra um pouco mais bonitinha para ninguém, né, ficar com nojo e continuar comprando e comendo. Então, eles falam células somáticas. O que é engraçado é que na década de 80, por aí, a quantidade de células somáticas de pus por ml, que era permitido pela Anvisa, era em torno de 80, 90 mil por ml, células somáticas por ml. Ao longo do tempo, esse número foi aumentando. Essa quantidade permitida foi aumentando. Por quê? É muito dinheiro. Não sejamos ingênuos, né? A indústria pecuária é muito dinheiro envolvido. E esse número foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Hoje em dia, nós chegamos em 250 mil células somáticas de pus por ml de leite. A proporção é a seguinte, para um copo de 200 ml, esse aqui tem bem mais que 200 ml, acho que tem uns 350. Para um copo assim de 200 ml, dentro de um copo de 200 ml de leite, tem o equivalente a um conta-gotas cheio de pus. Essa quantidade é permitida pela Anvisa. Permitida. Se der até essa quantidade, tá ok, pode vender. Então, ou seja, é claro que isso vai ser inflamatório para o corpo humano. Altamente inflamatório. Existe uma dificuldade em diminuir o consumo desses alimentos, porque a caseína, que é a proteína do leite, é altamente aditiva. Ela é viciante, em outras palavras. Ela gera uma sensação no cérebro que nada mais consegue gerar. Uma sensação extremamente anestesiante, prazerosa. Se você já comeu algum leite vegetal ou queijo vegetal, você sabe que não é a mesma coisa. É gostoso, eles botam um monte de gordura hidrogenada, um monte de coisa que também faz mal, mas não é a mesma coisa mesmo assim. Não é a mesma coisa do que um requeijão, uma manteiga, um queijo, uma mussarela. Nunca, não tem nada. Eu já testei várias receitas, já comprei queijo vegetal, já fiz queijo vegetal de castanha, gastei um monte de dinheiro, sabe? E conforme a gente vai testando e aprendendo as coisas, eu fiz um acordo comigo mesmo, sabe? Eu pensei assim, qualquer que seja a alimentação que eu tiver, ela tem que ser simples, barata e saudável. Se ela for saudável, mas não for simples nem barata, se eu tiver que gastar muito tempo naquilo ali, muito tempo, e for fazer receitas mirabolantes, muito complicadas, e gastando muito dinheiro, com ingredientes muito caros, não serve para mim. E eu percebi que a alimentação saudável, ela é simples e barata. E a alimentação barata, ela é simples e barata. Ou seja, em vez de eu ficar tentando, né, imitar o gosto e a textura e o sabor do queijo, com um monte de coisas muito complicadas, eu simplesmente reduzi ao máximo. Então, hoje em dia, o queijo e derivados de leite não fazem parte da minha alimentação cotidiana, mas eu como de vez em quando. Eu não tenho, na verdade, eu não tenho mais nenhuma restrição total. Tem algumas coisas, sim, mas são muito poucas. Eu aprendi muito com esse estudo das Blue Zones, né? Ou seja,
Não é o que você faz de vez em quando que te torna doente. É o que você faz todo dia, ou quase todo dia. Se quase todo dia você consome aquilo, vai te deixar doente. Se de vez em quando você come aquilo, eu falava, eu vou comer só numa ocasião especial, mas todo dia é uma ocasião especial, né? Porque a gente está vivo, então não deu certo. Essa não deu certo. Eu falei, eu vou comer só numa ocasião especial, mas todo dia é uma ocasião especial. Sempre tem alguém que chega, uma visita, não é? Sempre que você está lá, tudo está de boa. Ah, hoje é uma ocasião especial, vou comer. Hoje também é uma ocasião especial. Aí não tem, não funcionou. O que eu fiz então? Eu comecei a deixar algumas coisas prontas. Olha só. Ah, tá. Eu estava falando dos alimentos inflamatórios: leite, açúcar branco, farinha branca. Leite, açúcar branco, farinha branca. São altamente inflamatórios. O que a gente faz, então, no dia a dia, corrido, atarefado, né? A gente faz algumas receitas e guarda nos potes. Uma receita que eu gosto muito de fazer, que me ajuda muito no dia a dia, é a maionese de inhame. Você cozinha um inhame, bate no liquidificador com alguma gordura, tipo um azeite, com sal, limão e algum outro tempero que você quiser. Se quiser botar um alho, se quiser botar uma cebola, pode colocar. Se quiser botar uma salsinha, uma cebolinha, também pode, fica delicioso. E quando você bate no liquidificador, ele vira um creme, muito parecido com a maionese. E eu guardo isso num pote. Aí eu vou utilizando conforme eu quiser. Se eu quiser fazer uma tapioca, eu passo aquele creme, aquela maionese de inhame, fica muito saboroso, dá aquela maciez, aquela suculência que de outra forma eu conseguiria com o queijo. Então, e é muito gostoso essa maionese de inhame. Eu guardo nos potes, assim, na geladeira e vou utilizando ao longo da semana. No final de semana eu faço de novo e assim vai. Creme de sementes ou castanhas. É a mesma coisa. Você compra um punhado de semente de girassol ou uma castanha de algum tipo, castanha do Pará, castanha de caju. Amêndoas é mais caro, mas se você quiser também fica bem gostoso. Deixa de molho por 8 horas. No outro dia você joga a água do molho fora. Aí você bate essas castanhas, essas sementes, com alguma gordura, tipo um azeite, um pouquinho de água, e tempera. E vira um creme. Muito, 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 muito gostoso. Aí você guarda esse creme num potinho, ele dura aí uma semana. Você pode colocar na tapioca, você pode colocar na salada, pode colocar no arroz, pode fazer, por exemplo, você vai fazer alguns vegetais cozidos no vapor ou fritos, aí você coloca aquele creme ali por cima, ele fica muito, muito saboroso. Então, a estratégia principal que eu acho é essa, é deixar coisas prontas, de fácil acesso. E não deixar coisas inflamatórias de fácil acesso. Quanto mais coisas inflamatórias tiver ali de fácil acesso, mais complicado vai ser. Tem um comitê de médicos nos Estados Unidos, chamado Comitê de Médicos por uma Medicina Responsável. Eles ensinam as pessoas a ir no supermercado, ensinam as pessoas a fazer compras, ensinam as pessoas a ler os rótulos, ensinam as pessoas a como guardar o alimento, ensinam as pessoas a como cozinhar, ensina receitas para as pessoas. Comitê de Médicos por uma Medicina Responsável. Isso é uma medicina responsável, do meu ponto de vista. É muito responsável. Você ensinar a pessoa como fazer receitas, como comprar um alimento saudável, como fazer com que as pessoas tenham isso no seu dia a dia. Algumas receitas, uma coisa muito boa para poder reduzir o consumo de açúcar e farinha branca. Uma coisa importante, gente. Todos os 6 sabores, Ayurveda, medicina Ayurveda, ensina isso para a gente. São 6 sabores fundamentais. Salgado, doce, azedo, amargo, adstringente e picante. Todos eles têm que estar presentes na nossa alimentação em determinadas proporções, dependendo do que a gente precisa. Quando a gente começa a entrar em contato com o nosso corpo e a ouvir as necessidades do nosso corpo, a gente percebe, eu preciso do sabor doce. Aí você vai lá e vai comer alguma coisa do sabor doce. Eu preciso de algo picante. Você vai comer algo de sabor picante.
Eu preciso de algo salgado, eu preciso de algo adstringente. A gente vai jogando com esses sabores e aumentando a proporção de cada um deles conforme a necessidade. Por exemplo, eu tenho um horário do dia que o meu corpo me pede, todo dia naquele mesmo horário, me pede por algo doce. Sabendo disso, eu já me preparo para eu não poder, para eu não, quando ele me pedir, eu não cair de cara, porque nesse horário, se você me der uma torta desse tamanho, assim, de chocolate, com leite condensado, eu vou comer essa torta inteira, não vou nem olhar para trás. Vou comer ela toda. Eu acho muito gostoso. Eu gosto demais de doces, assim, bem suculentos, saborosos, com muito açúcar. Se tiver açúcar com leite, tipo açúcar com creme de leite, açúcar com leite condensado, nossa! Essa mistura de açúcar com leite, ela é, assim, fatal. Para mim, no caso, né? Eu entro, se eu começar, difícil é parar. E aí, o que eu faço? Eu aprendi a fazer alguns cookies de banana com aveia. Eu aprendi a fazer bolo integral de banana com aveia, com óleo de coco, com açúcar mascavo. Eu fui aprendendo essas receitinhas, aí eu faço uma forma e deixo na geladeira. Estou no meio da correria, preciso de um lanche rápido e tem que ser doce. O bolo está pronto. É só picar, partir, comer com um chazinho, erva doce, camomila, pronto, acabou. Resolveu o problema. Matou a vontade de comer doce. Entendem? Então, assim, isso é uma forma de simplificar. A gente deixar a comida pronta. É claro que o Ayurveda, por exemplo, ele recomenda que a comida seja consumida na hora que ela é preparada, né? Comer comida fresca. Mas veja bem, entre você comer uma comida com ingredientes saudáveis, que está na geladeira há 3 dias, e você comer uma comida que está na prateleira do supermercado há meses, é só fazer as contas. Né? Assim, ou, por exemplo, você comer uma comida com ingredientes altamente inflamatórios, que acabou de ficar pronta, você vai na padaria e compra. Acabou de ficar pronto, mas é altamente inflamatório. E tem uma que você preparou com carinho, com amor também. E tem 3 dias que está na geladeira, mas não tem nada inflamatório, é de açúcar mascavo, é de farinha integral, é de aveia, é de banana. Vale mais a pena, entendeu? Esse é o ponto. E é mais barato. Sai muito mais barato para você fazer isso. Eu falo porque eu já fiz as contas. Por fim, algo extremamente anti-inflamatório para a gente finalizar e ir para a parte de perguntas. Como eu falei para vocês, tem 1h30, né, de duração. Então a gente vai até as 9h30, talvez a gente vá até 9h40, dependendo do ânimo de vocês, no caso, assim, né, do quanto vocês tiverem de perguntas e interesse nisso. Então, um alimento que é altamente anti-inflamatório é o açafrão. Então, você consumir o açafrão. E o açafrão, a cúrcuma, que é a substância, a curcumina, que é a substância, o princípio ativo, um dos principais, né, princípios ativos do açafrão, ela é potencializada muitas vezes se consumida com limão ou com mel, ou pimenta do reino, ou gengibre. Limão, pimenta do reino, gengibre, mel são coisas que potencializam e muito, cerca de 20 vezes. Você pode achar para comprar algumas cápsulas de açafrão que já tenham pimenta do reino numa proporção adequada. Ou seja, esse açafrão está extremamente potente. Você toma uma cápsula dessa, ele vai no seu corpo inteiro desinflamando tudo. Além de tudo o mais que o açafrão proporciona. Dentre essas coisas, estimula a produção de serotonina. A outra coisa é a clorela. Clorela é um suplemento maravilhoso. É uma alga unicelular, um dos vegetais mais simples que existem, pura clorofila, ou seja, pura luz do sol. Então a clorela é como se fosse luz do sol, porque ela é
Clorofila, basicamente a clorofila. É o vegetal mais simples que tem. É uma alga unicelular. Ela cai no sangue, quando chega na célula, ela age a nível mitocondrial. Ela regula a sua produção de energia. Poucos dias tomando clorela, você já sente a diferença. Na sua disposição, no seu humor, em tudo. É uma outra coisa boa também. E você acha em qualquer loja de produtos naturais. Assim. Bom, teria mais muita coisa, mas eu vou falar só o último ponto, que são, então, anti-inflamatório, alcalinizante e nutrir as bactérias boas. Então, eu tenho aqui um alimento fermentado. Então, isso aqui é fermentado de laranja. É laranja fermentada. Eu fiz ontem, então demora mais uns dias para poder comer. Demora mais uns 2 ou 3 dias para ela ficar boa para o consumo, bem fermentadinha. Isso aqui é um alimento probiótico, né? Ou seja, é um alimento que contém micro-organismos extremamente saudáveis. Contém colônias de bactérias, né, que vão povoar o seu intestino, que vão facilitar a absorção de nutrientes, vão facilitar os processos digestivos, vão desinflamar o seu corpo, vão fazer tudo aquilo que as bactérias boas fazem com a gente. Como é que faz esse fermentado? É muito simples. Você coloca uma quantidade de vegetal. Aqui eu coloquei a laranja, mas pode ser cenoura picadinha, pode ser repolho, que é chamado de... Como é que é o nome do repolho fermentado? Chucrute, é o chucrute. Tem o quinte também, que é com a selga, com gengibre. Você pode colocar alho, cebolas, pode colocar um mix de vegetais picadinhos, bem lavadinhos, orgânicos, dentro de um pote, e aí você preenche com água salgada. Isso aqui é água com sal. Só isso, água com sal. Para cada litro de água, você coloca uma colher, 2 colheres de chá, ou uma colher de sopa. Uma colher de sopa para cada litro de água. Uma salmoura. Aí você deixa, aqui ele estava dentro de um... Eu boto um paninho assim. Pronto, coloca num paninho para ele ficar no escuro, para não pegar nada de... Ele gosta de escuro, não pode pegar a luz do sol, de jeito nenhum. Coloca num lugar escuro, fresco, que não pegue muito calor, nem muito frio. E aí, você deixa ele guardadinho lá, e vai abrindo, todo dia você abre um pouquinho para o gás sair, para não explodir. É difícil de acontecer, mas pode acontecer. Olha lá, Ana. Esse é de que, Ana? Abre seu microfone aí que a gente não está te ouvindo. Esse aqui tem muitos vegetais, vários. Cenoura, tem folhagem, gengibre, eu acho que eu coloquei até maçã, eu acho, alguma coisa assim, fica meio agridoce. Já está acabando, ó. Uma delícia. Que legal. Fica gostoso, né? Uma delícia. Olha que bom. Aí eu faço, na hora que eu vou consumir, às vezes eu coloco um pouquinho de azeite, cebola crua, uma fruta igual a maçã, que já está ali mais fresca, né, da hora, fica agridoce. Uma delícia. Ah, que legal. Grato por compartilhar, Ana. Nada. Então, esses são os fermentados de vegetais. É uma forma caseira, simples, de você fazer o seu probiótico, né? E o que são probióticos, né? São as próprias bactérias. Quando você ingere a própria bactéria, é o probiótico. O pré-biótico é a comida da bactéria, que são alimentos ricos em fibras. Então, não adianta você comer probiótico se você não comer pré-biótico. Senão, você vai ter que comer probiótico o resto da vida. E o negócio é que você coma de tempos em tempos. Come um pouquinho, passa uns meses comendo, depois dá um tempo. Aí depois você volta, come de novo, refloresta tudo a flora intestinal. Precisei tomar um antibiótico. Toma um probiótico depois. Aí depois, como é que eu mantenho essa flora bem nutrida? Pré-bióticos.
De todos os prebióticos, assim, um dos mais potentes é a biomassa de banana verde, que é muito fácil de fazer. Você compra a banana verde, cozinha na pressão durante 10 minutos, depois descasca e bate no liquidificador, um mixer, a banana, que vai estar cozida já, com sal, limão, azeite e o tempero que você quiser. Vira um creme, uma pasta que você pode usar para fazer bolos, pode usar para fazer pão, pode usar para fazer um monte de receita, ou pode só passar mesmo assim e comer. É muito gostoso. Maravilhoso. E é muito barato e muito fácil de fazer, né? Ou seja, banana verde, você vai lá e cozinha ela e pronto, tem um alimento. Então, esse é um alimento pré-biótico. Um alimento que ele tem muita fibra. Ele chega quase inteiro no intestino. Chega lá, as bactérias fazem todo aquele processo, aquele trabalho nele lá e adoram. Elas adoram aquilo. E aí, com isso, você mantém sua flora intestinal bem nutrida. Teria mais algumas coisas, mas acho que a gente pode ficar por aqui por enquanto. Foi bastante coisa, né? O fermentado você faz em grande quantidade para poder ir tomando, ir comendo ao longo dos dias. E também a biomassa de banana verde você faz numa grande quantidade, para aí você deixa guardado e vai comendo, né? Ao longo dos dias você vai comendo. Ela dura muito tempo na geladeira. Pessoal, espero que tenha ajudado, né, sido útil para vocês essa aula. E a gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Esse que você fez de laranja, você... Sim. Posso? Pode. Esse que você fez de laranja, eu vi que que ele já está com casca. Aí depois você come ela com casca e tudo, não fica... Não, come só a fruta mesmo. Só que a fruta vai estar totalmente diferente. Uhum. Aqui ela não precisa, geralmente o vegetal precisa ficar uma semana, mais ou menos, ou 2 semanas, né? 2 semanas. Esses vegetais assim, tipo repolho, você deixa 2 semanas para fermentar. No caso da laranja, em 3 dias ela está fermentada. 3 dias já está boa para comer. Pode fazer com abacaxi? Também pode, fica muito bom. Tem quantidade máxima de comer? Isso, tipo, tempo? Tem, assim, por dia não é muito bom você comer muito, não, no dia. Você come uma porção, assim, né? Uma porção, você coloca essa porção em alguma das refeições e come ela naquele dia. Aí depois você come só no outro dia, de novo. Gustavo, Sim. eu queria saber sobre vegetais congelados. Sim, qual é a pergunta, Luana? Se pode congelar o vegetal, por exemplo, às vezes eu compro e aí só tem como eu comprar em grande quantidade. Aí, para não perder, eu pico e congelo. Eu queria saber se é bom. Ah, se é sim. ruim. Qual vegetal você se refere? Por exemplo, a couve, cebolinha, Entendi. brócolis. Uhum. Então, o Ayurveda, ele recomenda que os alimentos sejam consumidos na hora que eles forem preparados. Então, por exemplo, quando você cozinha um alimento, você está dando energia vital para esse alimento e pré-digerindo ele, né? É uma digestão fora do corpo. Então, por exemplo, o arroz, se você comer ele cru, seu corpo não consegue digerir ele. Uma batata, seu corpo, se você morder ela, não consegue digerir. Então, o fogo digere ela um pouquinho, aí depois o seu corpo termina o processo. Só que nesse cozimento, o alimento perde um pouco de nutrientes. Mas não tem problema, porque de outra forma, seu corpo não conseguiria aproveitar nutriente nenhum. Por exemplo, batata doce, se você não cozinhar ela, você nunca vai aproveitar nenhum dos benefícios dela, porque ele só pode ser consumido cozido. Então, depois que você cozinha, quanto mais tempo vai passando, menor a densidade nutricional.
O Ayurveda fala muito da energia vital, né, do alimento, do prana. Então, o prana vai diminuindo conforme o tempo de preparo vai passando. Quando você congela, o alimento também perde o prana, a energia vital. E ele também diminui a sua densidade nutricional. Ou seja, a quantidade de alimentos que você teria que consumir para poder ter uma certa quantidade de nutrientes vai ter que ser muito maior, porque os nutrientes se perderam no processo de congelamento. Uma parte desses nutrientes, não todos, né? Então é aquilo, né, Luana? A gente tem que colocar sempre na balança, porque, por exemplo, a couve, ela dura muitos dias na geladeira. Mas se você tem que comprar toda vez uma quantidade muito grande, toda vez que você compra em grande quantidade, é melhor, é bom que você congele. Né? Não vejo nenhum problema assim em congelar. Não é que ela vai te fazer mal, entende? Ela só vai perder algumas das suas propriedades. Ah, sim, entendi. Obrigada. Sobre a Ô, quantidade. Gustavo, pode falar. Pergunta. Com relação a pH, produtos ácidos aí, alcalinos, o vinagre, ele tem um pH baixo, né? E a gente, às vezes, consome para preparação de saladas. Essa quantidade que é pequena, né, pode interferir? Isso, o vinagre é ácido, né? Mas ele não é um alimento, quer dizer, a quantidade que você vai pôr na salada é muito pequena. Né? Ou seja, mesmo que você coloque bastante assim, mas ele não vai, sabe, acidificar o seu corpo. Tem uma diferença entre alimentos ácidos e acidificantes. Por exemplo, o limão é ácido, mas ele é alcalinizante. Porque o saldo final, tipo assim, ele é ácido até a hora que ele chega no intestino. Na hora que ele é absorvido, aí ele alcaliniza. Então, o saldo total do consumo de limão é um saldo alcalino. Então, vale a pena. E o vinagre eu nunca pesquisei a respeito, mas eu imagino que o saldo dele deva ser alcalino também. Porque eu já vi muitos tratamentos de tomar uma colher de vinagre de maçã, né, de manhã. Eu já fiz, inclusive, foi muito bom. Mas eu não sei se ele acidifica o sangue. Eu imagino que não. Vanessa? Com duas dúvidas agora. Sim. O limão, eu já tinha ouvido falar que ele alcalinizava, né? Ficava básico quando era em jejum. E aí, consumido já, né? Conforme a gente não estivesse em jejum durante o dia, ele já era mais ácido. Tem isso? Não, quando você consome ele em jejum, ele é mais alcalinizante. Quando você consome ele na salada, por exemplo, ele é menos alcalinizante, mas ele continua sendo alcalinizante. A outra pergunta que eu ia fazer antes era que você disse que a gente come até não ficar, né, muito cheio, né? Antes desse estado de saciedade total, assim. No mundo perfeito, sim. Tá. E aí, se a gente conseguir fazer isso, provavelmente, né, a gente vai conseguir fazer essa digestão mais rápida, e aí a gente vai ficar com vontade de comer logo, né? O mais rápido, eu imagino. E aí é melhor, mesmo assim, ter intervalos menores, mas não encher totalmente o estômago de comida durante uma refeição. Ah, entendi. É porque se você comer em menos quantidade, aí vai dar fome mais rápido, é isso? Sim, tipo isso. Bom, deixa eu pensar aqui. Fala, Ana. Pelas oportunidades que eu tive de conversar com nutricionistas, acompanhamento assim, eles fazem aqueles cardápios assim, de manhã, antes do almoço, outro lanche, depois do almoço, outro lanche à tarde, jantar, e antes de dormir, né, bem mais cedo, mas assim, uma fruta, alguma coisa leve, então fica bem distribuído. Não sei se é sugestão deles, né, nutricionistas. Porque tem essa questão de, às vezes, deixar,
fazer a digestão de tudo que tem, né, dentro do estômago, para não ficar, tipo, Exatamente. ficando perdendo a comida lá dentro, né? Porque aí você joga uma outra em cima, aquela lá fica, tipo, decompondo, porque não foi digerida inteira. Exatamente, tem essa questão. É isso que eu estava pensando, Vanessa, porque você faz uma refeição, aí você vai sair antes de estar totalmente cheio, mas isso não quer dizer que você vai sair de lá com fome, né? Ou seja, você vai se saciar, mas você não vai se empanturrar. Aí depois você vai demorar, vai ter o tempo da digestão. Então você só vai fazer a próxima refeição quando aquele alimento tiver sido completamente digerido. Se for um alimento com arroz integral, feijão ou alguma leguminosa, com azeite, bastante azeite, com salada, esse tempo de digestão não vai ser um tempo muito curto. Ele vai ser um tempo no mínimo, assim, o tempo para ele sair do estômago, pelo menos umas 3 horas. No mínimo. Para ele sair completamente do estômago. 3 a 4 horas, pelo menos. Estou falando assim, no caso do almoço, né, que é a principal refeição. Então, de 3 a 4 horas, pronto, já tá na hora mesmo de fazer a próxima refeição, sem problema. Né? Não é saudável que a gente tenha um intervalo grande, né? Ficar, por exemplo, almoçar e depois só jantar. Isso é bom ou não é legal? Durante o dia, você precisa alcançar a sua cota de macro e micronutrientes ao longo do dia. E você precisa tomar a quantidade de água necessária. Então, para você tomar água, você toma nos intervalos entre as refeições. E para você comer, você precisa ter uma quantidade de macro e micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteínas, lipídios e carboidratos. Que é aquilo que todo mundo só olha para isso, né? E os micronutrientes minerais e vitaminas. Que são fundamentais, importantíssimos. Se você chegar no nutricionista e ela falar assim, no café da manhã você pode comer ou 2 bananas ou uma porção de bolachas. Ah, mas como assim? 2 bananas, uma porção de bolacha? É porque ela está olhando só para os macronutrientes. 2 bananas e uma porção de bolachas tem a mesma quantidade de carboidratos e calorias. Mas vai na quantidade de vitaminas e minerais e vê qual que tem mais. A banana ganha disparado, entendeu? Então, como é que ela fala que é a mesma coisa? Tá entendendo? Assim, mais ou menos? Ou seja, você precisa consumir alimentos com alta densidade nutricional em todas as suas refeições para que você alcance aquela quantidade de micronutrientes e macronutrientes que você precisa no final do dia. Se você estiver fazendo isso, você pode ficar em intervalos de tempo grandes sem se alimentar, sem problema. Diariamente, assim, por exemplo, eu faço um café da manhã por volta de 9 a 10 horas. Aí depois eu almoço por volta de 10 horas, meio-dia. Meio-dia é meu almoço. E aí depois eu faço um lanche por volta de 4 ou 5 horas da tarde. Esse lanche, geralmente 4, 5 horas da tarde, geralmente é fruta. Geralmente é assim, laranja, mamão. De vez em quando eu como alguma outra coisa, tipo tapioca, mas geralmente me dá vontade de comer fruta, né? Ou às vezes um bolo, aquele bolo que eu faço de banana, alguma coisa assim. E depois na janta, 7, 8 horas da noite no máximo. Então, quer dizer, é um intervalo, né? Do meio-dia até às 5, eu fiquei 5 horas. E 4 horas, 5 horas mais ou menos, depois desse lanchinho, é o horário que eu vou fazer minha atividade física. Então, ou seja, a gente depende muito de cada pessoa, depende da sua rotina, depende de quanta energia você gasta no dia. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o horário da refeição, mas elas têm um gasto energético muito pequeno. Entende? Não faz, por exemplo, assim, uma pessoa que não pratica atividade física, ela não tem um gasto energético muito elevado. Então, não precisa ficar preocupada se ela vai demorar um pouco mais
para poder comer, porque o gasto de energia dela é baixo. Entendeu? Deu para entender essa parte final? Ficou meio confuso. Não, deu para entender. Deu para entender, né? Se o seu gasto de energia é baixo, não tem problema você ficar um tempo sem comer. Mais tempo. Se o seu gasto de energia é mais alto, se você pratica uma atividade física de mais nível, assim, de mais elevado, tudo, aí sim, né? Vamos comer com um intervalo menor para dar tempo de você comer todas as calorias que você precisa comer ao longo do dia. Mas caso contrário, não é necessário. Ô, Gustavo, e o uso e o consumo de fruta, por exemplo, após uma refeição, após o almoço? Ah, legal, Marluz. Isso aí entra na parte de combinação alimentar. Que são alimentos que, quando combinados, tem alguns alimentos que, quando combinados, eles favorecem, um favorece a digestão do outro. E tem alimentos que, quando combinados, dificultam a absorção e a digestão um do outro. Então, vou resumir aqui para você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, alimentos com vitamina C favorecem a absorção de ferro e cálcio. Então, você vai lá e coloca limão, espreme o limão na couve, ou coloca umas laranjas no meio da couve, no meio do feijão, para poder favorecer a absorção de ferro, do cálcio, que está presente tanto na couve quanto no feijão. É uma das formas. Outra forma, um exemplo de uma coisa que atrapalha a absorção. Cenoura com couve. A cenoura tem vitamina A, beta-caroteno, que atrapalha a absorção do ferro. O ideal seria que fossem consumidas em refeições diferentes. Se é que você quer ter uma alta absorção do ferro da couve, no caso. Entendeu? Tem algumas coisinhas, é muito interessante a combinação alimentar que você vai aprendendo a montar a sequência. O que acontece? Pode falar. Não pode continuar. Se você consumir uma fruta uma fruta doce depois do almoço, isso vai prejudicar a sua refeição. Uma fruta doce que eu digo tem frutas cítricas, doces e neutras, né? Semiácidas. Então, as doces são banana, tâmara, que mais? Tem mais algumas que eu não estou lembrando agora, mas são frutas doces. Mamão é o quê? Mamão é semiácido. Melancia. Melancia é neutra, aquosa, igual melão. Ela é pura água. 90% dela é água. Ou água gostosa, hein? Água boa, né? Água doce. Então, assim, para resumir a sua resposta aqui, a fruta boa para você comer depois do almoço é cítrica. Comer fruta cítrica depois do almoço, beleza, tranquilo, sem nenhum problema. Comer mexerica, laranja, limão, laranja lima, pode comer à vontade. Sim. Agora, banana, mamão, entendeu? Manga, melão, essas outras frutas vão atrapalhar a absorção. E outra, seu corpo digere primeiro aquilo que for mais difícil. Se você come arroz integral e banana, o que ele vai digerir primeiro? O que ele vai digerir primeiro? Arroz integral e banana. Qual que é mais difícil? Sei não. Arroz? O arroz. O arroz demora mais tempo para digerir, porque ele é carboidrato complexo. A banana é carboidrato simples. Então, ele vai digerir primeiro o arroz. Quando ele terminar de digerir o arroz, que ele começar a digerir a banana já apodreceu. Você não vai aproveitar mais quase nada dela. E ainda vai te dar gás. Entendeu? Então, assim, é isso. Tá. Essa é a ciência da combinação. Se vocês digitarem aí, combinação alimentar, vocês vão achar coisas muito legais. Muito material legal. Gustavo? Sim? Eu costumo comer, eu gosto de comer banana junto com a comida no almoço, ou na janta, né? Aí, ao mesmo tempo, como
coloco no garfo assim e um pedaço de banana. Sim, sim. E aí depois que eu termino, aí, por exemplo, eu chupo a laranja ou a mexerica. Dá uma melhorada aí a banana? Então, olha só. Frutas cítricas azedas com fruta doce não combina. Se você colocar uma salada de fruta, laranja com banana, no mesmo pote, uma não vai deixar o suco gástrico que é utilizado para digerir a fruta doce não é o mesmo que é utilizado para digerir a fruta cítrica. Ele precisa de acidez diferentes. Então, não bate, é uma combinação que não bate. É gostoso, mas assim, no ponto de vista da facilidade de digestão e do aproveitamento nutricional, é muito baixo. As vitaminas, minerais e tudo que tiver de bom na banana, se você comer ela junto com a refeição, você não vai aproveitar quase nada dela. E aí, menos ainda se você comer uma laranja depois, entendeu? Porque aí a laranja vai atrapalhar a absorção dela. Entendi. Mas, assim, é muito gostoso. Eu já fiz bastante isso também. Não é uma coisa que faz muito mal, assim, sabe? Tipo, comer uma fruta junto com... Não é uma coisa que vai acabar com a sua saúde fazer isso. Você só não vai aproveitar o máximo que ela tem para te oferecer. E não faz todos os dias, né? Então, só em ocasiões especiais, né? Exatamente. Tá bom. Eu queria voltar no limão. Sim. Para a gente consumir ele numa temperatura no máximo de 40 graus. Minha mãe fazia muito chá de limão, para gripe. Ele tem depois que ele vira um chá, é diferente do outro, mas tem uma vantagem também? É aproveitável para alguma outra? Quando você faz o chá, você libera o óleo essencial dele na água. Coisa que espremendo ele no copo e tomando, você não tem. Mas você não tem nada de vitamina C e de antioxidante no chá. Entendeu? Entendi. Então pode variar. Pode variar. Você pode fazer um chá. O chá do limão com alho e açafrão e própolis, nossa, maravilhoso. É um dos chá que eu mais gosto. Ele é poderosíssimo. Nossa. A questão do... Só que aí você tem que avisar, né? Se você tiver namorado ou namorada, você tem que falar, hoje eu vou tomar um chá de alho, viu? Porque senão a pessoa não vai gostar. Pode falar. A questão do jejum auxilia nessa alcalinização do sangue, por causa de jejum intermitente? Na alcalinização? Sim, Ou principalmente se durante o jejum você tomar uma água de qualidade. Uma água boa. Uma água pura, né? Porque que acontece, gente? Normalmente, se você fizer... Não faz não, porque senão você vai ficar triste. Se você fizer um teste pH da água que sai da sua torneira e da água que você bebe do filtro, você vai falar, eu tô tomando água ácida. O que adianta? O que adianta eu tomar um limãozinho se a minha água tá ácida, entendeu? É complicado. Aí você vai ver o filtro que alcaliniza a água, ele ioniza, alcaliniza, mineraliza, ele deixa a água assim, como se estivesse saindo ao nascente, custa R$ 1.800 o filtro. Aí tem 3 velas que você compra, faz o refil a cada 7 meses, toda vez tem que pagar R$350 para fazer o refil da vela. Acho que é mais barato, compensa mais se a gente morar num lugar que tem um rio, né? Uma nascente. Acho que sai mais barato. Mas eu posso colocar umas gotinhas de limão na água do filtro, lá, aquele filtro de barro? Ou bicarbonato de sódio? Se você for tomar toda a água do filtro no mesmo dia, pode. Tá. Se ela for ficar de um dia para o outro, não. Bicarbonato também pode? Se for tomar no mesmo dia, pode. Entendi. Se todo mundo da casa gostar, pode. Eu experimentei o bicarbonato, mas não sei se eu coloquei muito, não ficou legal, não. Bicarbonato tem que ter cuidado. Assim, você não pode substituir a sua água por água com bicarbonato.
Porque o bicarbonato ele é antiácido, então ele vai influenciar na acidez do seu estômago. Entende? É diferente do limão. O limão ele é alcalino, mas ele não é antiácido, ele não vai influenciar na acidez do estômago. É muito bom isso. O ideal é você fazer uma água aromatizada num jarro de fora. Aí você tem a água do filtro e a água aromatizada. E vai bebendo das duas. Isso mesmo. Bacana. Aprendi muito, viu, Gustavo? Que bom, Ana. Nossa. Nossa. Já fiz outras anotações aqui. Agora tem as receitas. Aí o que acontece? Eu estou fazendo um PDF, eu vou mandar para vocês lá no grupo. É um PDF, assim, talvez ele fique pronto até o final de semana, porque ele é processo artesanal, né? Eu vou lá no Canva e vou fazendo as coisas lá. E aí, assim que eu terminar, eu envio para vocês com as receitinhas. Bem legal. Tá ótimo. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é o... Pode falar o que é? Eu quero essa de cookie, esse bolo doce aí, porque, né? O bolo de banana é bom demais. A receita do cookie é a mesma do bolo de banana, só que você põe mais farinha e deixa mais tempo no forno com o formato de cookie, só isso. A mesma base, a mesma receita. O arroz cateto. Alguém já comeu arroz cateto? Não. Talvez tenha comido, né? A Lara já. Você já comeu, Vanessa? Não. Enfim, o arroz cateto é um arroz que é muito gostoso, muito utilizado na alimentação macrobiótica. Ele é altamente nutritivo. Ele é mais caro até do que o arroz integral. Ele custa mais ou menos R$12 o quilo. Só que como ele é muito mais nutritivo do que o arroz branco e do que o arroz agulhinha, compensa. Porque uma porção dele assim dá uma saciedade muito grande. Ele é muito forte. O sabor dele é muito forte, muito gostoso e muito mais nutritivo. Para você cozinhar ele do jeito que ele fica bom mesmo, você precisa de uma panela de pressão. E tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui que a válvula da panela tá... A válvula de segurança dela foi fechada. Tá dando para ver? Aqui, ó. Um pouco. A válvula de segurança dela foi fechada, foi tampada aqui por dentro. Ó. Ele não tem mais aquela borrachinha de segurança. Tampou. E aí, o que acontece? Isso aqui você pega a sua panela de pressão, se ela não tem isso aqui, você leva em qualquer loja de panela de pressão, o cara vai cobrar uns 5, 10 reais e ele faz esse serviço para você. Aí você coloca, tipo, uma quantidade de arroz, 2 dedos de água acima do arroz, tampa a panela de pressão, água salgada, tampa a panela de pressão, liga o fogo e coloca uma colher aqui. Assim. Essa colher, ela vai aumentar um pouquinho a pressão lá dentro. Entendeu? Ela vai dificultar um pouquinho a saída de ar. Então, a pressão interna vai aumentar. Aí você deixa uns 40 minutos depois de fazer a pressão no fogo baixo. Quando terminar, você tira a colher, desliga o fogo e deixa a pressão sair naturalmente. E o arroz vai ficar uma coisa assim maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Aí você pega esse arroz e guarda. E ao longo da semana você vai comendo. Porque ele demora 40 minutos para ficar pronto. Então, talvez você não tenha esse tempo todo, todos os dias, para fazer sua comida. Então, você já tem o arroz pronto. Você esquenta ele no vapor e faz uma outra coisa para acompanhar. Tipo, alguns vegetais, uma salada, alguma coisa. É uma coisa que eu faço diariamente. Oi? Essa armadilha sua aí é segura? Tampa a válvula de segurança, põe o Você tampa a válvula de segurança, cadê a segurança depois disso, né? Não tem mais. É só um pezinho, olha só. É só... Por isso que tem que ser uma colherzinha, porque você não vai botar uma coisa muito pesada em cima para tampar. Né? Ela vai continuar saindo pressão, só que menos. Em vez de ficar... Ela vai ficar...
saindo menos pressão, só um pouquinho. Isso é um sinal de que a pressão aqui dentro aumentou, né? Tá longe ainda de explodir, mas já é o suficiente para fazer o arroz cateto ficar gostoso. Mas vai queimar, né? 40 minutos com esse tantinho de água aí. Não, água no fogo baixo. Fogo baixo, 40 não esquece. minutos? Fogo baixo. Ah, certo. Diga, Lara, você ia falar? Não, eu ia falar que era 40 minutos longe da panela rezando. Rezando. Verdade. Não me responsabilizo. É, né? Ai, ai. Gente, eu vou sair. Vou Tá na preparar nossa aqui para, né? Gente, Boa então, noite muito para todos. agradecido a vocês, viu? Boa noite. E a gente vai se falando lá no grupo, tá? Eu vou postar os materiais lá para vocês. Tá bom? Gratidão, Foi ótimo, Gustavo, foi Gustavo. lindo, Gratidão. ótimo. muito Gratidão. engraçado e muito Nossa. acrescentador, muito bom. Ah, que bom. Feliz demais. Ele é fofo. Sim, foi ótimo mesmo. Ainda mais eu que tenho uma rotina assim muito doida, eu tô cheia de ideias aqui para modificar um pouco. Ah, que legal. Sim. Então tá, a gente continua lá no grupo, então. A gente continua a conversa. Então E tá. semana que vem Boa noite pra é todos. meditação, tá? Aí, quem quiser participar, tá convidado. Tchau, Tá tchau. bom, Gustavo. Boa noite. Abração, Boa noite, gente. Obrigada.